A paz de Jesus e o amor de Maria a todos, sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética aqui no YouTube, seja pelo canal do ex-protestante Fábio Pentecostes, seja pelo canal Apologética Católica e Debates. Só lembrando que o canal Católica Apologéticas e Debates, por isso tem o termo e Debates, há vários vídeos do Padre Luiz Toro dublado. Tá lá, são vários vídeos. Esses vídeos eu fui liberando um por um, né? Sabe muito bem que o YouTube, quando eu tinha 100%, era 100% vídeos do Padre Luiz Toro. Então eles restringiram e ameaçaram arrancar fora o canal. Então eu coloquei vários vídeos, eu privei esses vídeos, e aí do Padre Luiz Toro, aí eu coloquei vários vídeos meus, e aí eu fui soltando aos poucos os vídeos do Padre Luiz Toro. Então tá aí todos os vídeos liberados, né? Um canal Apologética Católica e debates por causa dos debates do Padre Luiz Toro. Meus irmãos, debate fresquinho, eu estou gravando, e foi gravado, esse debate foi feito na mesma semana que eu estou dublando, isso mesmo, 2023, isso aí, do Padre Luiz Toro. Não esqueça o like, vamos para o vídeo, que o bichinho é longo. Boa sorte a todos. Você vai se apresentar, apresenta a sua igreja, quem fundou e que ano fundou, e onde aparece na Bíblia que é a Igreja de Cristo. Na Bíblia. Se você sai falando de outra coisa, de imagem, falando do Papa, falando de não sei o quê, falando de qualquer coisa, as pessoas vão se dar conta que o que eu perguntei para você, que você apresentasse a sua igreja. E onde ela está na Bíblia. Em que parte, em que capítulo e versículo. E porque é a Igreja de Cristo. Vou lhe passar o microfone para o nosso irmão, para que ele possa nos diga como se chama. Bom, boa tarde a todos. Um salve carinhoso em nome de Cristo. Meu nome é, todos conhecem. Eu sou Paulo Pilo. Meu nome é Raul Vivas. Vim aqui para nós fazer aqui um combate, para nós tirar algumas dúvidas. Não vai servir para todos, por exemplo. Não sou pastor. Simplesmente sou um membro. Bom, quero exigir respeito do que se fala, do que está na Bíblia. Vou falar o que está na Bíblia. Oxalá todos possam escutar o que nós vamos compartilhar. E vamos ao Gênesis Apocalipse hoje, para ver onde está a verdade e quem é a igreja do Senhor. Eu sou da Igreja Pentecostal Unida. Bom, vocês já conhecem. Então, a minha pergunta para Luiz Toro é: os fundamentos da Igreja Católica estão baseados na Bíblia? A pergunta que eu trago para ele é essa. Como todos disse, tomara que ninguém saia até seja esclarecido esse tema. Acredito que é um tema muito importante para todos. Os fundamentos da Igreja Católica. Onde está na Bíblia? Se ele me declara conforme eu estou perguntando, eu digo sim, assim é. Não tem nada aqui a dizer. E sigamos a verdade. Então eu vou passar para ele o microfone. Vamos respeitar um ao outro. Se ele não esclarecer com os textos bíblicos, não é que vai falar, explicar outro, não. Texto sobre texto. Texto sobre texto. Por quê? Porque necessitamos de bases. Para fazer uma casa, o que necessita? Fazer um edifício, uma construção. Precisa de fundamentos, de base. Ninguém vai fazer de 20 andar se não tiver uma base embaixo desses edifícios. Outra coisa é, não sei se ele vai se ofender ou não vai se ofender. A Bíblia diz que o material é espiritual. Vou fazer uma pequena correção aí, enquanto a mim, não enquanto aos outros ou aqueles que nos acompanham. Trinitário e católico, e aqui estamos todos. Não para ofender, mas só para... Está de acordo sim ou não? Bom, então vamos falar
da construção do espiritual. Bom, aqui todos conhecemos que já viram e já conhecem a fé da minha igreja. Os que foram chavistas. Bom, eu sou seguidor de Jesus Cristo, portanto eu sou cristão. Não sou, como ele disse, javista. Eu não sou protestante, eu sou um cristão, seguidor de Jesus Cristo. Uma correção, não se ofenda, irmão, é uma correção. Correção para você. Para que você veja que nem todos é como você diz, protestante. Perdendo se você se ofendeu. Eu aceito a suposta correção. Porém, vou demonstrar que não é um erro. Quando eu digo protestante, é que segundo a história, e você pode buscar na História Universal, no ano 1517, um sacerdote da Igreja Católica chamado Martim Lutero colocou 96 teses no dia do diabo numa catedral católica, dizendo protesto. E começou. Aí daí começou os protestantes. E quem eram os protestantes? Aqueles que diziam não à igreja, proteste contra o Papa, proteste contra a igreja, proteste contra Maria. Bom, esse era aí, por isso, proteste contra a confissão, contra isso e aquilo da igreja. 95 novos protestos de Martim Lutero. E por isso nós chamamos de protestantes. E quando se chama de protestante, é porque vieram de Martim Lutero. Não é um insulto. Não é um insulto. É simplesmente história universal. Busque na história. Se não está na história, me perdoe, mas isso é a verdade. É a história do protestantismo, como surgiu. E aí nasce eles. Sim, vou lhe dar agora, você falar. Sim. Irmãos, a segunda. Tem ou não tem fundamento sobre a Igreja Pentecostal Unida, que é a de Cristo, e está na Bíblia? Como não sabemos que não tem fundamento bíblico? Nenhum versículo ele deu. Eu fiz uma pergunta para você. Ele está dizendo que fez uma pergunta para o padre. E quando o padre fez a pergunta para ele, ele não respondeu. O mundo inteiro se deu conta. Deixa eu falar um momento aí, eu passo o microfone para você. Se eu estou dizendo mentira, tá gravado aí. Tá gravado. Eu fiz a pergunta para você. Podemos voltar o vídeo? Tá gravado. E podemos ver em público. Para que vocês vejam. Se atreve a dizer que eu não perguntei nada. Que me desse o fundamento bíblico de sua igreja. Quem fundou. Quando fundou. De onde aparece na Bíblia. Diante de vocês, eu fiz essa pergunta. Ou não? Fiz ou não? Ele se atreve a dizer que não. Então vem dizer que ele que está fazendo pergunta para mim. Vai enganar outro? A mim não. A mim não. Aqui não. Aqui tem que ser claro. É assim, pácata. É assim, ó. Pácata. É assim, ó. É pácata. É direto no ponto. Pácata. Não é uma falta de respeito isso. É que vocês vejam como é que eles jogam. Eu conheço eles com uma palma da minha mão. Conheço, não é de hoje, não. Não tem versículos. Não tapa minha boca? Me mostra versículos. Claro que eu quero. Sim, me tapa a boca, me mostra a Bíblia. Ah, sim, eu gosto. Agora ele está dizendo que vai mostrar. Sim. Sim. Agora sim. Agora vai. Ele disse que vai mostrar a Igreja Pentecostal Unida na Bíblia. Vai mostrar. Agora sim. Sim, vou repetir. Quero que me dê capítulo e versículo onde Cristo fundou a Igreja Só Jesus. Pentecostal Unida. Essa seita só tem crença unitária. Não acredita na Trindade, não. Para que não diga que eu não perguntei. Constância, veja. Cite onde diz a Igreja Pentecostal Unida. Nesse caso aqui em Venezuela. A Igreja Pentecostal Unida de Venezuela foi fundada por Cristo. Aqui, capítulo e versículo. Escutem. No ano que fundou. Perfeito. Porém, também. Ou também diga...
Jesus solo. É, porque você acredita não acredita na Trindade. Você acredita, é Jesus solo. Crença unitária. Ah, que a Santíssima Trindade é o diabo, eles dizem isso. Não, não quero que venha dizer isso. Que o batismo tem que ser em nome de Jesus. Não, outros temas, não vá para outros temas. Para que vejam que ele sai do tema. Ah, o cura já sabia. Não tem nada a ver com isso. Não vá me enganar. Eu vou dizer o seguinte. Ele não vai dar só Jesus, batismo em nome de Jesus. Não estou perguntando sobre isso. Vocês vão ver. Que eles são acostumados a enganar os tontos. Aqui não. Vai dar voltas por aqui, por acolá. E quando ele der volta, eu vou pegá-lo de novo, vou tomar o microfone de volta e vou dizer. Não, diz ou não diz? Vamos, tapa minha boca agora. Então, vejam. Eu vou esclarecer para vocês o seguinte. Vou esclarecer. Vamos falar os fundamentos da igreja, do Senhor. Não é uma pergunta. Nós vamos mostrar o fundamento da igreja do Senhor. Vou logo pegar a Bíblia aqui. Vamos falar do fundamento da igreja do Senhor, sim ou não? Sim. Todos estão... Tá claro? Vou falar dos fundamentos da minha igreja pentecostal. E ele vai dar fundamento da igreja católica onde está na Bíblia. Tá claro, sim ou não? Sim. Vamos respaldar sobre esse respeito, sim ou não? Sim. Porque senão eu não falo. Vamos esclarecer. Então vamos entrar numa confusão, se não for assim. Já estou com a Bíblia na mão. Vamos lá. Olha, pastor. Vamos falar da base fundamental na Bíblia. Já tem gente contendendo com o pastor. Aí fica difícil. Vamos ver só na Bíblia as bases fundamentais de cada igreja. Certo? Muito bem. Não, vamos lá. Vamos colocar tudo em ordem. Vamos falar do fundamento da igreja para que vocês... Eu vou perguntar a alguns de vocês também o fundamento da igreja católica. Sabe ou não sabe? Hã? Sim. Sabe. Tem alguém gritando no meio do povo. A igreja católica foi fundada sobre os apóstolos. Ele está citando lá Efésios 2:12. Aí o pastor agora... Ele disse, né, pastor? Está contendendo com o povo. A palavra está dizendo, é só eu e você. Não pode escutar o povo. É só eu e você. É só eu e você. Sim. Fale. Pode falar. Fale. Pode falar. Bom, eu começo a falar dos fundamentos onde estou fundamentado. Com base bíblica. Por fundamento. Vamos começar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia diz que todo aquele que se faz filho de Deus tem que ir no nome de Jesus. Vamos ver. Lemos Efésios 2:20. Fundamento da igreja católica. A Bíblia diz: edificados sobre o fundamento e apóstolos e profetas, tendo a principal pedra do ângulo, Jesus Cristo mesmo. Segundo texto. Vejam bem. Esse Jesus é a pedra reprovada, rejeitada. Ele já está engasgando, Quem é a cabeça angular? Mateus 16:18. Também te digo, e eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei minha igreja. E as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Atos 4:12. Nenhuma outra salvação. Não há outro nome debaixo do céu que foi dado aos homens, quem podendo ser salvo. Lucas 24:47 diz: que preguem em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados em todas as nações, começando desde Jerusalém. 1 Timóteo 3:16 diz: indiscutivelmente, grande é o mistério da fé. E fui manifestado em carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, anunciado aos gentios, pelo mundo inteiro, receberam sua glória. 1 de João 5:21. Pois que o Filho de Deus
veio, nos deu entendimentos para conhecer o que é verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e Ele nos dá vida eterna. Filhinhos, guardai no 21 diz, guardai dos ídolos. Jeremias 10:10. Jeová é Deus verdadeiro. Ele é Deus vivo e Rei eterno. A sua ira, a terra e as nações vão receber esse furor. Sofreram e sofrerão. Isaías 44:6 diz: assim Jeová reina em Israel, Redentor, Jeová dos exércitos. Eu sou o primeiro e fora de mim não há outro Deus. Apocalipse 22:13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o princípio e o último. Aqui está falando de um. Por isso nós somos batizados no nome de Jesus. Por eles arrependerem e sejam batizados cada um de vós. Bem que o padre disse que ele só ia falar. Olha aí, ó. Tá vendo? Não tem outra coisa a falar. Só ia falar do batismo unitário, né, em nome de Jesus. Olha. Escutem. Não está dando fundamento bíblico. Está falando da fé deles. Olha. Naquele dia, 3.000 pessoas foram batizadas. Atos 8:16. Porque a uns, nenhum deles tinha recebido ainda o Espírito Santo. Somente tinha sido batizado. Em nome de Jesus. Atos 9:18. Nesse momento caíram dos olhos como que escamas. Recebendo no instante, receberam a vista. E levantando-se, foi batizado. 8:38 de Atos. E mandou parar o carro. E desceram ambos a água. E Filipe batizou o eunuco. Atos 10:48. E mandou batizar em nome de Jesus. Então pediram que ficarem alguns dias com eles. Atos 16:15-33. E quando foi batizado, ele e sua família rogaram dizendo: se nos julgais que nós enviemos ao Senhor, então entre em minha casa. E no 3 diz: e ele, tomando naquela mesma hora da noite, lavou as feridas, e em seguida foram batizados ele e toda a sua família. 18:8 diz: e Cristo é o principal da sinagoga do Senhor. Vai ler o livrão todo lá. O povo já está vaiando. Meu Deus do céu. Atos 19:5. Esse livrão dele já está com os capítulos e versículos que ele lendo. O que ele está lendo ali não é a Bíblia que ele está lendo. Romanos 6:3. Aí não tem jeito. Oxalá soubesse que todos nós fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. É Gálatas 3:27, né? Romanos não, pastor. Gálatas 3:27. De novo. Efésios 4, 5 e 6. Há uma só fé, um só batismo. Hermenêutica católica. E um só fé, uma só igreja e um só Senhor. São João 8:58. Jesus disse: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu já existia. Tito 2:13. Guardando a esperança das bem-aventuranças e da manifestação gloriosa de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. 3:6. 3:5. Derramou sobre os nossos corações o seu Espírito. São João 10:16. Também outras ovelhas que não são do meu aprisco.
Preciso conduzi-las para cá. E elas ouvirão minha voz. E assim haverá um só rebanho e um só pastor. Bom, eu já com vários textos na Bíblia, já mostrei o fundamento da minha igreja, que Deus é único. Não mostrou aí a fundação da igreja dele na Bíblia. Não mostrou. Não mostrou porque não tem. Não tem. Não tem na Bíblia. Nenhuma igreja protestante fundamentada na Bíblia. Não tem, nem a primeira, não tem. Enrolou mostrando a fé da seita dele e não mostrou. O povo, agora ele não quer entregar mais o microfone pro padre, agora ele não quer mais entregar. Você não está ensinando o fundamento. Você tá ensinando a fé de sua igreja, não os fundamentos de sua igreja. Isso está na Bíblia. Ensine a eles agora, vá. Fale. Fala isso aí, ensina isso. Pelo amor de Deus. No céu, debaixo da terra, na terra, Deus, por todos os séculos dos séculos. Vocês escutaram vários textos? O povo está vai nele, que ele não mostrou os fundamentos da seita dele na Bíblia. Não tem na Bíblia. Foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nenhum lugar encontra. Se encontra assim, em Mateus 28, 19. A doutrina está lá. Doutrina é doutrina. Eu dei bastante versículos. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. É o fundamento da igreja onde eu estou. São os fundamentos da igreja onde eu estou. Não batizando em nome, só em nome de Jesus nós batizamos. E queremos um só Deus, de eternidade a eternidade. Então eu quero que me dê vários textos. E logo pregamos. Ele prega e eu prego. Está claro? Sim. Sim. Está claro? Sim, sim, sim. Sim. Ele prega e eu prego. Vamos aos textos. Vamos com o fundamento. Muito bem. Aplausos para o irmão. Eu adverti vocês antes ou não? Vejam. Vejam. Regresse o vídeo. Volta o vídeo e veja. Eu adverti. Conheço como a palma da minha mão. Prova tem aí. Aí. O que foi que eu disse que ele ia fazer? E fala com o batismo. Não me deu um só versículo da igreja dele na Bíblia. Não tem uma sequer. Não tem. Sim, você falou, aí ele respeitou. Agora você respeita ele falar, tá? Veja, vocês falaram a ele que Jesus Cristo é Deus. O único Deus verdadeiro. Isso nós ensinamos. Todos sabem que esse versículo que ele deu, nós sabemos. Nós cremos. Cremos igual a você. Não há outro Deus. Jesus Cristo é o único Deus. Vive verdadeiro. Alfa, ômega, princípio e o fim. Isso não negamos. Não sei porquê. Ele durou quase 1 hora lendo e dizendo que Jesus é Deus. Se nós sabemos. Porque adoramos ele na hóstia. Porque é Deus. Não disse nada com nada. Não disse nada que nós não conhecemos, que nós não cremos. Nós cremos que Jesus Cristo é Deus. Ponto. Ele é Emmanuel. Deus conosco. Assim está escrito. Vejam. O que eu perguntei para vocês, prestando atenção no que ele ia falar, será que eu conheço sim ou não? Ele não deu um capítulo e um versículo. Ficou com cantiguinhas, conversa de comadre, dando volta por aí, para lá e para cá. Ele disse tudo menos da igreja dele. Por quê? Porque eles não são a igreja de Jesus Cristo.
Porque ele não tem fundamento bíblico. Enganam os tontos. Falando aqui e acolá, gritam e fazem isso e aquilo. E convencem os tontos. Escuta, toma versículo. E tome. Para que as pessoas dizem, nossa, como sabem de Bíblia, nossa. Com essas cantiguinhas de comadre, engana a outra. A mim não. Ele pediu fundamentos da igreja. Ele estava ali quando eu dei. Volto no vídeo quando eu dei. Acabamos de dar e ele estava aqui. Se ele tivesse estado aqui, eu ia voltar a repetir. Porém, antes que ele chegasse desde cedo aqui. Está gravado. Eu cheguei desde cedo aqui com a pregação que eu fiz, mostrando a igreja católica na Bíblia. A verdade vem de Deus. E aqui temos a verdade. Assegure-se, eu disse para vocês, já alertei vocês. E vocês vão ouvir o que ele vai dizer. E quando eu disse que ele dizer sobre batismo sobre o único Deus, é só o que eles podem mostrar. Por isso eu tenho que fazer mostrar porque ele não tem fundamento bíblico para dizer que a igreja dele é a de Cristo. Porque a igreja de Cristo fundou Cristo faz 2000 anos. E a dele, sabe quem fundou ela? A Pentecostal Unida. Sabe quem fundou? Você não sabe quem fundou. Se chama Carlos Baran. No ano 1904. Aí está quando nasceu a igreja dele. Busque na internet e veja. Se você tem aí um telefone, celular, busque. Siri, quem fundou a igreja católica, Siri? Jesus Cristo. Que ano? 33. Siri, quem fundou a igreja Pentecostal Unida? Carlos Baran, 1904. Vai enganar outro? Eu vou dar texto bíblico já para você. Antes de 1904, nenhuma parte do mundo existia um Pentecostal unido. Nenhuma parte do mundo. Nenhum pastor, nenhum Pentecostal unido. Começaram com Carlos Baran, que se nomeou em nome de Jesus pastor. Não sabia o que entendia o que quer dizer o nome de Jesus e começou a enganar as pessoas. Porém, e aqui estamos nós. Estamos aqui para formar. Vamos receber formação agora. Vamos. Como dizem que são cristãos evangélicos, conhecem o evangelho. Quando eu peço que mostre, não mostra nada. Ele chama-se Pentecostal Unido. Ou só Jesus. Sabe por quê? Porque Carlos Baran, o senhor deles, em 1904, disse que não existia o Pai. Não existia o Espírito Santo. Que existia só Jesus. Que o Pai era Jesus antes de nascer da Virgem Maria. Ele nem sabe se quer isso. Eu vou ensinar para ele a ser Pentecostal Unido, que ele nem sabe a doutrina da igreja dele. O Pai é Jesus Cristo antes da encarnação. O Filho, Jesus Cristo, quando se encarnou na Virgem Maria. E o Espírito Santo é Jesus Cristo mesmo. Depois subiu ao céu. Não existe Pai, Filho e Espírito Santo. São três formas. São três maneiras de se expressar, de Jesus se manifestar. A Trindade é o diabo, ele disse. A doutrina dele diz que a Santíssima Trindade é o diabo. E para nós a Santíssima Trindade é um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E eles dizem que a Trindade não existe na Bíblia. Não existe que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é invento dos padres, invento da Igreja Católica. Por isso, a igreja, nós temos a nossa igreja Pentecostal Unida, glória ao Senhor, batizada ao Senhor, aleluia. Pai, Filho, são por títulos, Pai, Filho e Espírito Santo não são pessoas. Me mostre um batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou tratar de mostrar para vocês hoje um capítulo de versículo. E vamos ler, não como ele leu. Para que as pessoas entendam a verdade. Eu sei que daqui a pouco tem que ir. Vou mostrar com entendimento. Vou mostrar primeiro que o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. Que não são títulos. Que não é o mesmo Jesus. Senão,
que Jesus é o Espírito Santo. Vou mostrar que o Pai não é o mesmo Jesus como ele ensinar. Ele não é capaz de ler isso. Você é capaz? Ah, sim, eu gosto. Você vai ler aí na sua Bíblia. Aí sim. Ah, um aplauso para ele. Vai ler. Muito bem. Ele mesmo vai ler. São João 16, versículo 14. 14, 16. 14, 16. João Toro aqui do lado. Aí, João Toro, esse aqui é o primo do padre do estouro. Vamos lá, ele vai ler, ele vai ler. A segunda porta, vamos ver a segunda parte. Sabe o que é difícil? É crer. Veja que eles não são evangélicos. Não crê no evangelho. Está no evangelho e eles não creem. Porque não são evangélicos, são evangélicos. Com B de burro, com C de cão. Veja o que diz o evangelho. Vamos ver se o mesmo Pai, Filho e Espírito Santo é o mesmo Jesus. Vamos ver. Leia. 14, 16. Ei, você vai ler ou não? Vai ler ou não? Vai ler ou não? Ah, não é capaz de ler. Não é capaz. Não é capaz de ler. Não é capaz de ler. Não é capaz de ler. Então o João Toro vai ler. Isso golpeia eles. Isso é palavras duras para eles. Não vou dar com um punho nele, vou dar com a palavra. Pá. Isso é tão duro para eles que ele não é capaz de ler. Agora veja. Leia. Agora diz que vai ler de novo. Agora vai ler de novo. O padre tá para lá e para cá na cadeira. Veja, veja. E eu rogarei ao Pai. Uma pessoa. O Pai. Ei, já vai. Primeira pessoa é eu, Jesus. Está falando de Jesus. Eu rogarei. Não é a mesma pessoa. Veja, eu rogarei ao Pai. Eu rogarei. Se fosse ele, o Pai, ele dizia, eu peço a mim mesmo e eu mesmo vou considerar o que eu mesmo peço. Porque é a mesma pessoa. Aqui em castelhano está dizendo a primeira pessoa do singular. A segunda pessoa do singular. A terceira pessoa do singular. E ele não entende, não sei que escola ele foi estudar. Porém, diz a Bíblia, está falando da pessoa primeira pessoa, eu. Primeira pessoa, eu. Diga que não é pessoa. Primeira pessoa, eu, Jesus. Ele não estudou castelhano, ele não estudou. Eu. Segunda pessoa, eu rogarei a quem? Ao Pai. Não, eu rogarei. Rogarei ao Pai. Ele. Primeira pessoa, eu. Tamo vaia do povo. É que vocês não dá para escutar por causa do microfone aqui, mas é só vaia. Veja que ele não consegue ler a palavra. A cabeça dá uma agitação, dá uma coisa. Veja. Ó. A primeira pessoa no singular, eu. Segunda pessoa no singular, ele. Eu rogarei a ele. Ao Pai. E a terceira pessoa, e ele mandará veja que o Espírito Santo é outro, não é outro Jesus. Você não sabe examinar a Escritura. João. É perdido tempo. Escute. E eu rogarei ao Pai. Primeira pessoa. Rogarei ao Pai. Segunda pessoa. E vem a terceira pessoa. E ele vos dará outro. Terceira pessoa. Não diz ele mesmo. Não sei em que escola ele foi estudar. Outro significa que não é ele mesmo. Carlos Pará ensinou que esse outro significa o mesmo. Quem de vocês não entende que aqui é um outro? Que é outro e não é o mesmo? Só ele, na cabeça dele? Vejam, por que não quer ler? Porque quer que brinquemos? Porque a ele não importa a verdade. Não importa examinar a verdade. Não, a ele importa enganar os tontos. E eu conheço eles. Assim não é. Quando eu digo que tem que segurar, e comigo eu rogarei ao Pai. E ele enviará outro. Não diga que é o mesmo. Você diz que é o mesmo meu respeito, mas não é isso que a Bíblia diz.
Se ele fosse um pouquinho mais inteligente, eu não peço que leia mais versículos. Só uma só. Uma só. Mostre você que é cristão valente. Mostre. Não é capaz de ler? Muito menos outra. 1 de João, capítulo 5, versículo 7. É outro corpo pelo sovaco. Aposto que não é capaz de ler. Você seria capaz de ler isso aí? Ah, ele não é capaz de ler. Não é capaz de ler. Ele não consegue ler esses versículos. São versículos que as seitas de crença unitária não conseguem ler. A prova daí, ó. São 3 aqui, 3. E esses 3, um só Deus. Está na Bíblia. Está na Bíblia, ele não sabe. Veja. Porque os 3 são 3. Veja, a Bíblia está dizendo. 1 de João 5, 7. Porque são 3. Os que dão um testemunho no céu. No céu não há um só. Só Jesus no céu. Não. São 3. Segundo a Bíblia. 3. 3. Agora. O nome dos 3. O nome dos 3 que está no céu. O Pai. O Verbo, o Filho. E o Espírito Santo. 3 que estão no céu. Na Ave Maria não dá para vocês, tá? A tradução é outra tradução que eles estão lendo. Os 3 que estão no céu. O Pai, o Verbo e o Espírito. Na Ave Maria está apenas o Espírito, a água e o sangue, tá? Eu estou lendo a tradução deles. Ele não acredita nos 3, porque para ele não importa a verdade. Para ele o que importa é defender sua religião. E ponto. 3 são os que dão testemunho no céu. 1, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os 3 são um só. Tenha cuidado. E esses 3 são um. Versículo 8. E os 3 são um. Assim tapa a boca dos mentirosos como ele. Que anda enganando as pessoas. Enganando as pessoas. Por que não me engana a mim? Me engane. Tem um texto que fala 3 pessoas. Pior cego é aquele que não quer enxergar. Pior surdo que é aquele que não quer ouvir. Vou dar mais versículo. Vou dar mais. Ele está pedindo. Vocês precisam reconhecer. Vou dar mais. Texto a texto. Veja que eu estou dando versículo. Se eu não tenho, as pessoas não vão escutar. Porém, se tenho, o mundo inteiro, eu dei a oportunidade a ele. O mundo inteiro saberá que é um mentiroso, que engana as pessoas, que não conhecem de Bíblia, que não conhecem a palavra de Deus. A palavra de Deus é clara. Veja, outro versículo. Que ele me disse que Jesus é um só. Veja quando tapa a boca desses falsos profetas. Ele disse, não estou só. Bárbaro. João 8, versículo 13 em diante. Para que mais nunca volte a dizer que Jesus é o único. Não diga mentiras. Eu não estou só. Vamos ver. Se Jesus Cristo é Deus, você escuta e nós ensinamos para você, já que você não sabe. Escreve que Jesus é Deus. Por isso adoramos na hóstia, porque é Deus. Está no pão, nós cremos. É Deus, é único. Ah, o pastor está dizendo, se ele é único, por que nós estamos discutindo? Ah, meu Deus. Ele está entendendo um grão que o padre está dizendo, misericórdia. Não, eu estou falando da Trindade. Você disse que não tem a Trindade. Claro que você disse que só tem Jesus. Estamos esclarecendo aqui que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, está na Bíblia. E diz que são 3 e nos 3 em 1. E eu estou mostrando e você não quer crer? outra. Jesus não está só. João 8, 13 em diante. Então os fariseus disseram, tu dás testemunho de ti mesmo? Teu testemunho não é digno de fé.
Respondeu-lhe Jesus: embora se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Porque sei que onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a aparência. Eu não julgo a ninguém. Versículo 16. Respire profundo. E se eu julgo, o meu julgamento é conforme a verdade. Porque não estou sozinho. Aí na tradução deles, porque não sou um Deus só. Só um Deus, não sou apenas um Deus. Não sou um Deus solo, ou seja, não sou único. Olha, porque não sou um Deus único. Porque não sou um Deus único. Na Ave Maria diz, porque não estou sozinho. Em português, tá? Vamos ler completo. Porque não estou só. Vamos ver com quem está. Senão, estou com aquele que me enviou. O Pai. Pacata. Aí, não terminamos ainda. Siga lendo, continue lendo. Siga lendo. O 17 agora. Em vossa lei está escrito: o testemunho de duas pessoas é digno de fé. É digno de fé. Vamos ver quantas pessoas tem. Eu sou o testemunho de mim. Eu dou testemunho de mim mesmo. E o Pai que me enviou dá testemunho de mim também. E o Pai que me enviou testemunho de mim mesmo. Eu não estou só. Eu não estou só. Porque o Pai dá testemunho de mim. Na Escritura, está escrito, está dito. Então, ponto. O testemunho de duas pessoas, ou dois homens, é válido. Um sou eu e o outro é o Pai. Duas pessoas chamando o Pai e o Filho de pessoas. Bom, é necessário. Ele está dizendo que o padre não está mostrando texto, meu Deus do céu. O padre está mostrando, fazendo o quê? Minha Nossa Senhora de Lourdes. Ele acha que eu não sei de Bíblia. Ele acha que eu não conheço de Bíblia, não. Temos que esclarecer para o povo aí. Ó. O que é que nós estamos fazendo, amigo? Estamos esclarecendo para o povo. Vejam vocês, nós cremos que Jesus é Deus. Isso estamos de acordo. Eles dizem que nós não cremos que Jesus é Deus. É problema dele. Pode dizer o que ele queira, nós cremos. Você e eu sabemos que Jesus é Deus. Segundo, vou mostrar na Bíblia que Jesus Cristo é Deus e tem poder. Como o Pai também tem poder. João 5, versículo 21. João capítulo 5, versículo 21. Escutemos. Com efeito, como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, o Pai é uma pessoa. E o Pai ressuscita os mortos. Veja agora o Filho. O Pai ressuscita os mortos. Ele dá a vida. Agora vamos ver o Filho. Assim também, o Filho dá vida àquele a quem Ele quer. O Pai ressuscita os mortos, dá vida. E o Filho, igual ao Pai, dá vida. Versículo 23. Do mesmo modo, todos honrarão o Filho, bem como honra o Pai.
Eita! Assim como todos que honram o pai devem honrar o filho. É couro pelo sovaco, não tem pra onde correr não. Coitado do pastor, foi lá pra ver, ó. Consolado, desconsolado ali, ó. Aflição na cabeça, aquele angu. Quem não honra o filho, não honra ao pai que me enviou. Jesus foi enviado pelo pai, não é a mesma pessoa. Um enviou e o outro é enviado. 26, o que diz? 26. Pois como o pai tem a vida em si mesmo, é Deus. O pai tem vida em si mesmo. Vamos ver o filho. Assim também, deu ao filho ter vida em si mesmo. Cadê o pai, catapada? O filho tem vida em si mesmo, o pai tem vida em si mesmo. Veja. No Antigo Testamento, Gênesis 1, vamos ler. 1:26 do Gênesis. Gênesis 1:26. O pastor já está olhando por baixo, já meisaram. Vamos lá. Gênesis 1:26. Então Deus disse. Quem falou? Deus. Que disse Deus? Façamos o homem. Que disse Deus? Façamos. Está falando dele sozinho ou está falando de outras pessoas? Porque aqui está no plural. Façamos. Não está no singular. Porque está falando no plural. Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Com quem está falando? Vamos ver. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Igual os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. 27 agora. E Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Disse e abençoou Deus, dizendo: frutificai, disse ele, multiplicai-vos e enchei a terra, submetei-a e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, todos os animais que se movem sobre a terra. Deus disse: eis que vos dou toda a erva de toda a semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas sua semente, para que vos sirva de alimento. E a todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e tudo que se arrasta sobre a terra, e que haja sopro de vida. Eu dou toda a erva verde por alimento. E assim fez Deus. Deus contemplou toda a sua obra, viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, e foi o sexto dia. Vocês escutaram como Deus disse: façamos, e criou o homem à sua imagem e semelhança. Agora vamos ver com quem Deus estava falando. Estava falando com ele só, ou estava falando com outra pessoa? Eu explico a você já isso aí. Com quem estava falando? João capítulo 1, versículo 1. Com quem Deus estava falando, o Pai estava falando, vamos ver. Está falando com ele mesmo ou havia outra pessoa com ele? João 1:1. No princípio, quando se criou o mundo, era o verbo. Agora veja que o verbo é Jesus. O verbo é Jesus, porque Gênesis 14 diz: o verbo se fez carne e habitou. Esse verbo entre nós, Jesus. O verbo, no princípio existia o verbo. Observe como o verbo não... E o verbo estava com ele mesmo, não diz isso. Como diz os Pentecostais Unidos, veja. Veja que o verbo estava com outro, por isso é dois. E o verbo era com Deus, estava junto de Deus. E o verbo estava junto de Deus. Não estava ele só. Por isso diz: façamos. O verbo estava com Deus. Agora veja.
Siga lendo, siga lendo. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Jesus é Deus. Cremos. O verbo era Deus. Então, o Pai é Deus, sim. O Filho é Deus, sim. O Espírito Santo é Deus, sim. E ponto. Repito. Eles ficam cucando só, porque não acreditam que Jesus é Deus. E nós explicamos que Jesus é Deus. Sim, que Jesus é Deus. Não, que nós cremos. Jesus é Deus. Nós cremos. Jesus é Deus. Não entendo que nós cremos. O padre agora saiu desse. Tem hora que sai mesmo, né? Pelo amor de Deus. Tem que ter muita paciência com esses heréis. O coisa que eu não tenho. Aqui está mostrando que Jesus é Deus. O Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. São três pessoas diferentes em um só Deus. Ele não sabe o que é pessoa. Pessoa é aquele que tem inteligência, memória, vontade. Só tem só um espírito vagando por aí. Toma! Ai. Você não sabe o que é pessoa? Diga o que você queira. O que você quiser. Veja. Deixa ele pra lá. É outro pentecostal unido, tá ali conversando besteira. Deixa ele pra lá. Veja. Eu conheço esses irmãos separados. A ideia é que eles não querem escutar. Para que vocês não entendam. Porque traz uma cera para colocar nos ouvidos, tapar os ouvidos para não escutar. Como eu cruzei os braços para escutar ele, ele não é capaz de me ouvir. Ele não é capaz. Olha. É para distrair vocês não escutem a verdade. Para que percam o tempo e não sigamos. Como eu conheço eles, eu não paro, eu continuo. Eu estou explicando. Se ele quer que todo mundo quer gritar aí, então que grita? Mas eu estou explicando. Veja aí, esse outro irmão que está aí gritando. Então quando chega o tempo dele, se dá a oportunidade. Vocês estão testemunha. Volta a ouvir. Ele falou e eu escutei. Qual é a técnica deles? Que ninguém escute. Gritar para que ninguém escute. E qual é a técnica nossa? Falar. E escutar. Nós fizemos silêncio, escutemos, ouvimos ele. Escute o que estou falando e ponto. Eu estou falando com o capítulo e versículo que estou mostrando. Vamos. Vocês vão que São João 17, 5. Vai mostrar que Jesus, aqui não fala do Papa nem dos bispos. O mesmo Jesus, ele não sabe que Jesus Cristo estava com o Pai antes da criação do mundo. Escutem. Agora, pois, agora o Pai, é a oração sacerdotal de Jesus ao Pai. João 17, 5. Eu perguntei um pouco ao pastor Costal. Jesus estava falando com quem? Estava falando com ele mesmo. Espiritualmente. Jesus é a carne e o Pai é o Espírito. Então tá falando, a carne está falando com o Espírito. Que doideira, hein? Jesus falando com ele mesmo. Agora, pois, Pai. Está falando com o Pai. E quem é o Pai? Jesus nasceu da Virgem Maria. Vamos ver se é verdade. Vamos ver aqui o que está escrito. Aqui está falando que Jesus estava com o Pai antes de nascer da Virgem Maria. Se não é assim, outra pessoa, como me explicar? Glorifica-me junto de ti. Concede-me a glória que tive junto de ti. Qual é essa glória? Que tive junto de ti antes que o mundo fosse criado.
Pacata! Pacata! Aqui prova duas pessoas. Não há pior cego e surdo do que aquele que não quer escutar. Não há. Veja. Vejam vocês. Jesus é Deus e o Pai é Deus. Estou lendo na Bíblia, protestante Rainha Valera. Assim tapa a boca desses mentirosos. Que dá voltas, voltas e voltas e não diz nada para enganar os tontos. Veja. Hebreus capítulo 1. Versículo 1 em diante. Vamos ver como fala do Pai e como fala do Filho. Como vai dizer que o Pai é Deus e que o Filho é Deus. E apesar de ser duas pessoas diferentes, formam um só Deus. Deus, havendo falado de muitas maneiras, em outros tempos, por meio dos profetas, ultimamente nos falou por seu Filho. Nos falou através do seu Filho. Definição do Escritor Sagrado. Quem é o Filho? Quem constituiu o herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas. O Pai fez o Filho herdeiro. Algum de vocês tem filho? Levanta a mão aí quem tem filho. Bom. Quando vocês deixam o filho como herdeiro dos seus bens, você fez você mesmo herdeiro de tudo isso ou você fez seu filho? Aqui diz o Pai como? Nos falado pelo Filho, a quem constituiu herdeiro universal de tudo. O Pai fez o Filho herdeiro de tudo. Diga que é a mesma pessoa. Você respeita, mas não é. E porque assim mesmo o Filho constituiu herdeiro universal. E assim constituiu herdeiro universal. Por isso disse, façamos uma imagem e semelhança. Aqui está escrito. Pelo Filho fez o universo, o qual, sendo o resplendor de sua glória, a imagem do seu ser, sendo resplendor de sua glória. Aqui está o que eles não sabem. É a imagem mesma de sua substância, do seu ser. Aqui está o que eles não entendem. A mesma natureza, a mesma substância, a mesma natureza. E que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Depois de ter realizado e purificado todos os pecados, está sentado meio de si mesmo, está à direita da majestade no mais alto dos céus. À direita do Pai, de Deus nas alturas. Significa destra? À direita de Deus. No mundo, você está mudando a Bíblia? Está na Bíblia. Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10. Porque guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da provação, que está para vir sobre o mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Venho em breve. Conserva-te o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É 3:20, é 3:20. É o 20, eu acho que é o 20. Também não é o 20. É o 21. 21, é o 21. É o 21. É o 21. 21. Esse que estou à porta e bato. Se alguém escutar minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, lhe darei sentar-se comigo
comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Pacatá! Pacatá! Assim tapa a boca dos mentirosos. Com Bíblia na mão. Com Bíblia na mão. Para dizer checkmate. Pode inventar o que quiser, mas não pode me refutar, porque eu estou mostrando com Bíblia. Apocalipse 5:8. Mais 5:8. Apocalipse 5:8. Você sentou com o Pai no trono? Jesus, tá claro a Bíblia? Cinco a cinco. Não apareceu o cordeiro? É 6. 5 ou 6. E um dos anciãos me disse: não chores. O leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, achou um meio de abrir os 7 selos. 6 agora. E vi no meio do trono e dos 4 animais, e no meio dos anciãos, um cordeiro de pé como que imolado. Um cordeiro que é Cristo, imolado. E tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio e recebeu o livro da mão direita do que estava, e veio e tomou o livro da mão direita. Quem é que está na direita? No lado direito do trono, quem está? De quem estava sentado no trono. Sentado no trono. Como ele leu o livro se não estava? Pegou o livro. Tomou o livro de quem? Pegou o livro de quem? Vamos ver de que ele pegou o livro. Recebeu na sua mão direita que estava sentado no trono, que é Deus. Veja como ele quer tapar minha boca. Veja. E veio e tomou o livro da mão direita. Direita. Do que estava sentado no trono. Estava sentado no trono. De quem era? Na mão direita do que estava sentado no trono. Um livro escrito por dentro e por fora. Selado com 7 selos. Aqui viu na mão direita dele. Na mão direita. Então se ele não está na direita? Como é que não está? Se ele pegou... E vi na mão direita. De quem é? Quem era o livro? Quem era que estava? Voltar para Hebreus. Sendo o resplendor de sua glória, a imagem de seu ser, e que sustenta todas as coisas com a palavra de seu poder. Havendo realizado toda a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade no mais alto dos céus. Tão superior aos anjos, quanto excede dele o nome que herdou. Pois quem dentre os anjos disse: Deus, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E eu disse: eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. É a mesma pessoa? Não diz. Eu serei para mim pai, e eu serei para mim filho. Não diz isso. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Quem não entende isso? E outra vez, quando eu introduzi o seu primogênito na terra, diz:
Todos os anjos o adorem. Todos que têm adorá-lo, que ele é Deus. Portanto, ao lado respira aos anjos e diz: Ele faz dos seus anjos ventos, seus ministros chamas de fogo. Ao passo que do Filho diz: O teu trono, ó Deus. Jesus é Deus. Está dizendo aqui que Jesus é Deus. O teu, pelos séculos dos séculos. Onde está o Pai, está o Filho. E o Pai é Deus e o Filho é Deus. O cetro da equidade, o cetro do teu reino. Olha o versículo 9 agora. Ó. Como o Pai é Deus e o Filho é Deus. Ó. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, diz: Ó Deus, o teu Deus te ungiu. Ó Deus, teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Bárbaro. Não é a mesma pessoa. Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Eu não quero que senão que vocês vejam na Bíblia deles. Aí já está inventando outra coisa agora. Já está inventando outra coisa já. A Bíblia já refutou ele, agora está inventando outra coisa. Para ir para o céu agora. Mostrar onde é que vai para o céu. Agora escuta. Eu vou lhe dar o microfone para você. Já deram conta, só 3 pessoas. Já deram conta. Já viram? Eu quero que ele fale do batismo. Agora vamos falar do batismo. Vamos falar. Vamos falar agora do batismo. Hoje é o dia de amizade, de amor. E por amor e amizade, eu vou lhe dar com prazer para você falar. Já foi refutado sobre a Trindade. A Trindade existe, está na Bíblia. Três pessoas em uma só. Em um só ser. Carlos Paran, no ano 1904, ficou impactado quando leu Atos 2:38. E foram batizar em nome do Senhor Jesus. Sim. Eu vou dar prazer e vou mostrar para você. Ele disse que o batismo é só em nome de Jesus, não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. O Pai vai refutar isso. 10:48? 18:15? Eu sei todas. Graças a Deus eu sei toda a Bíblia na cabeça. Escute. Pedro disse: Arrependei-vos e sejam batizados. Ei, escuta. Aqui não diz que tem que batizar com o nome de Jesus. Aqui tem que batizar em nome de Jesus. Em nome é uma coisa. E com o nome é outra coisa diferente. Porém, se eu não explico a você o que é com o nome, o que significa em nome, você escuta cantar um galo e não sabe quem está cantando. Batizar com o nome. Eu tenho que agarrar o nome e o nome. Pronunciar esse nome, as 5 letras. Então, batizando com o nome. É cada uma. Se eu batizei em nome, não tenho que batizar com as 5 letras de Jesus. Tem que batizar em nome, que significa da parte de Deus. Quando eu digo eu venho em nome de Petronilo, eu estou dizendo que estou falando em nome da comunidade tal que eu tenho. Não vem com o nome, vem em nome. Em nome é uma coisa, com nome é outra coisa. Pedro nunca mandou batizar com o nome. Não diz onde batiza com o nome. Não diz. Diz em nome. E em nome significa
como Cristo mandou. Da parte de Cristo. Não que você vem da parte do Senhor. Pedro disse, batiza em nome. Não diz como vocês pregam. Com o nome. E como mandou Cristo. Mateus 28, 19. Cristo foi claro. Para todos os cristãos do mundo inteiro. E que obedecem se chamam cristãos. Se chamam evangélicos que obedecem. Os que não obedecem se chamam cristão, porém é só de título. Se chama evangélico e não evangélico. Vou mostrar. O mestre mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais claro que isso não canta um galo. Jesus disse, temos que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor. Se você faz, bem. Se não faz, é problema seu. Porém, no nome não significa com o nome. Significa da parte de Deus. Não importa, ele não quer. Não importa Jesus para ele. O que importa é o que disse o pastor e ponto. O pastor disse: diga na Bíblia que Petronilo foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não importa para eles. O que importa para nós católicos é o que mandou Jesus Cristo e ponto. E Jesus Cristo disse em Lucas 6,46. Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? São eles, os protestantes. O que foi que disse Jesus? Porque fazer todas as ações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Mateus 7:21. Os protestantes, 7:21, os protestantes, Mateus 7:21, os protestantes. Pregamos a sala escritura, só em teu nome, só em teu nome. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Veja. Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão, naquele dia, na presença de Deus, Senhor, Senhor, não pregamos nós em teu nome? Glória ao Senhor, aleluia, no nome do Senhor Jesus. Aqui diz a Bíblia, no nome do Senhor, em nome do Senhor. Segundo, profetizamos no nome. E em teu nome, expulsamos os demônios, a glória. Expulsamos os demônios. Não há outro nome na terra que expulsa demônios. Só o nome, só Jesus, só o nome, aleluia, glória ao Senhor. Amém, 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 amém. O problema é o nome. O problema é o nome. Não importa que Jesus mandou batizar no do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Que nome é? Importa que disse Jesus. Importa só o nome.
No nome, profetizar, expulsar demônio no nome. O que faz no nome? Em teu nome fizemos muitos milagres. Aleluia! Jornada de milagres, cruzada de milagres. A igreja do Senhor, a que fala no nome, a que batiza no nome, a que prega no nome, a que faz milagre no nome, expulsa demônio no nome. Escuta o que diz o Senhor. Versículo 23. E então lhes declararei. Se você quer, escuta. Se não quer, seus ouvidos passou. E então lhes declararei. Nunca vos conheci. Os que andam com o nome do Senhor, nunca conheci esses. Retirai-vos de mim. Retirai-vos de mim, operários do mal. Bárbaro. Esses são os que vivem só com o nome. Jesus declarou. Ele mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não mostrou nenhum? Não diz com o nome, diz da parte de Jesus. O nome é uma coisa e com o nome é outra coisa. As pessoas foram batizadas em nome. E Pedro batizar em nome, não com o nome, como vai vocês. Vocês não batizam com o nome, vocês batizam com o nome. Ai, meu Deus. O problema deles é que não querem obedecer a Jesus Cristo. Porque Carlos Paran é mais importante do que Jesus Cristo. Esse é o problema. Diga tudo o que você quiser dizer. As pessoas já sabem. Você faz, gritam para que as pessoas não escutem. Eu dei a oportunidade para você, com o microfone na mão. Eu já disse batizados na Bíblia com o nome, não tem. Ele diz que foi batizado em nome. Não diz a Bíblia. E levaram o rio. E submergiram. Levaram para o rio e submergiram. Petronilo, eu te batizo com o nome. Não diz. Mostra que é. Foram batizados em nome. É outra coisa. Não diz meter no rio e batizar com o nome. Não diz isso. Não tem. Não existe. E foram, diz lá, com batizado em nome. Quando diz em nome, era da parte de Jesus, que tinha vários batismos na época de Jesus. O batismo de João Batista, o batismo de Eunucos, o batismo de sangue, e o batizado em nome de Jesus. Mais tarde, esse batismo em nome de Jesus vai ser chamado de batismo cristão. Nós temos prova na patrística, São Justino Mártir, a de Daquê, diz que o batismo é em nome da Trindade. O próprio São Barnabé, na sua epístola, que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, mandou parar o carro e desceu a água. Felipe, eu nunca... E batizou. Sim, batizou. Mostra. Tapa minha boca. Vai, mostra aí. Vai, mostra. Não, vai. Porque há uns ainda não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Em nome. Aí diz, não. Em nome, sim. Agora com o nome, não. E os Pentecostais Unidos batizam com o nome. Irmãos, nenhuma parte da Bíblia diz que foram batizados. E meter na água, e eu te batizo. Não diz. Que batiza com o nome de Jesus. Não diz isso. O que diz foram batizados em nome de Jesus. Que vou explicar porque está escrito em Atos 19, versículo 2. Que significa o nome. Porque existia 2 batismos. Um era o de João. E o outro era o de Jesus. Nessa época aqui, a doutrina dos vários batismos, no capítulo 6, 2 de Hebreus, diz que é a doutrina dos vários batismos, porque havia vários batismos nessa época.
E o batismo cristão, na época, chamava-se batismo em nome de Jesus, para diferenciar dos outros batismos. O batismo para nós não é o de João. O batismo para nós é o batismo de Cristo, o cristão. Não era cristão aqui chamado ainda. Escuta, ele não quer que vocês escutem isso. Porque eu declaro a vocês. Recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? A pergunta. Receberam o Espírito Santo quando abraçastes a fé? E eles responderam. Nem sequer ouvimos dizer que há Espírito Santo. Veja que eles não entendem o que significa o nome. Existem dois batismos aqui. Então disse, em que batismo fostes batizados? Eles responderam, no batismo de João. Esse não era o batismo de Jesus. Era o batismo de João. Agora Paulo vai explicar, dar uma catequese, que esse batismo não serve. Que o batismo que nós temos é o do Senhor Jesus. Como ele mandou, ou como ele ensinou, como ele estabeleceu, como ele deixou. Paulo disse, João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que deveria vir depois dele, isto é, em Jesus. Paulo disse, João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo, que João dizia ao povo, que cresce naquele que viria depois dele. João disse ao povo que tem que crer em Jesus. Em Jesus. Como era o batismo? Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a Bíblia é clara. Paulo... ele não deixa o padre explicar. Não convém deixar eu explicar. É a técnica deles não deixar. Eu conheço eles como a palma da minha mão. Eles não deixam explicar. Eles não deixam os católicos falar. João disse. João batizou com um batismo de arrependimento. Dizendo ao povo que a crescer, aí está. Que cresce naquele que viria depois dele. Jesus. E como temos que crer? Ele disse, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é acreditar nele, no que ele ensinou. Se é crer em Jesus, tem que fazer o que Jesus mandou. O que significa no nome? Porque creu em Jesus, no que ele mandou. Isto é, Jesus o Cristo. Ouvindo isso, que ele tinha que crer em Jesus, como ele mandou, foram batizados em nome de Jesus. Não com o nome. Foram batizados em nome, como Jesus Cristo mandou. Isso é que eles não entendem e confundem para sua própria condenação. E assim é as heresias que se proliferam de Satanás pelo mundo, para enganar as pessoas. Eu quero agradecer aos irmãos por ter vindo aqui hoje. Eu dei a oportunidade para ele falar, eu dei a oportunidade de sua vida, de colocar a verdade para as pessoas. Eu dei a oportunidade a ele, vocês ouviram do que ele falou, continua gritando. Continua gritando, porque ele não está de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Se lhe respeita. E pode continuar gritando, porém que nós temos um povo que tem olhos para ver e ouvido para ouvir. O povo não é tonto.
E vocês viram, esse vídeo vai estar no canal Padre Luiz Touro do YouTube. Você pode buscar, tá aqui a hashtag à frente do Padre, hashtag Padre Luiz Touro, também no Facebook, também Padre Luiz Touro, e o canal oficial do Padre Luiz Touro. Meus irmãos, Deus abençoe vocês, se inscrevam em nossos canais, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.